Então, nesse vídeo, nós vamos ver como usar esse recurso aqui, ó. Arquitetura, no menu Arquitetura, Componentes, Modelar no local. Isso aqui que a gente vai usar para poder fazer esse elemento de moldura da fachada aqui, né? Como nosso exercício aí, exemplo da ferramenta, né? Desse tipo de ferramenta, nós vamos fazer essa moldura aí. É bem simples, é uma modelagem por extrusão, bem simples. Depois eu mostro outros elementos, outras formas de modelagem também mais livres. Então, primeira coisa, né? Eu tenho que entender aqui que esse elemento que a gente vai modelar é um elemento que está associado à parede. Então, eu vou colocar ele na categoria parede, para que ele seja reconhecido pelo programa como uma parede. Né? Na hora de isolar, esconder elementos, e deixar coisas visíveis ou não, né? Para todos os efeitos, ele vai ser tratado como uma parede. Então, eu vou lá em Arquitetura, Componente, eu vou modelar no local. Então, a primeira coisa que ele vai perguntar aqui, vai abrir essa janela para eu escolher a categoria da família. Então, eu vou fazer agora uma modelagem direta. Né? O Rafael explica isso daí para vocês, né? A diferença de modelagem paramétrica e modelagem direta. Então, o que a gente vai fazer agora é uma modelagem direta. Né? Nós vamos modelar um elemento livremente, sem preocupar muito com parâmetros. Tem alguns parâmetros bem básicos, mas é basicamente uma modelagem direta. Mas eu tenho que falar aqui para o programa qual categoria de objeto que a gente vai modelar. Então, eu vou escolher aqui paredes, né? Vou modelar isso aqui como uma parede. Aí vou dar um nome para esse objeto, vou chamar aqui moldura de janelas 1. Eu vou numerar sequencialmente aqui, que a gente vai ter 3 para fazer, então esse aqui vai ser o 1, depois vai ter outro. Então, ó, na hora que eu aciono isso, selecionei a categoria e dei o nome, ele vai abrir esse ambiente né, de modelagem. E aí aqui, ó, a gente vai ver os tipos de modelagem que é possível fazer. Ó. Nós vamos usar essa aqui, que é a mais simples de todas, né? O Sketch, todo mundo deve trabalhar aí com o Sketch, é o que a gente mais faz, né? Aquele push-pull do Sketch nada mais é do que uma modelagem por extrusão. Né? Você define um perímetro e dá a terceira dimensão para aquele perímetro. A gente pode fazer também uma modelagem, né, que mescla formas geométricas. Né? Então, deixar por conta da própria Autodesk isso, mostrar o que é. Né? Você cria duas formas e ele mescla os vértices daquelas duas formas para fazer o que você quiser. Modelagem por sólidos de revolução. Então, você vai definir um eixo de rotação e definir um perfil, e aquilo vai gerar um sólido por rotação daquele perfil. Né? Você vai desenhar um objeto em um plano definido e ele vai fazer a revolução. Por varredura, que aí você define um caminho, né, um percurso e uma seção que vai ser extrudada ao longo daquele percurso. Né? É mais ou menos uma extrusão, só que ela muda de direção, muda de plano. Né? A extrusão é sempre num sentido só. E a varredura você define um caminho, né? Muito útil, por exemplo, para fazer guarda-corpo, escadas, se quer fazer um desenho diferente, né? Ou um elemento, uma viga. Né? Aqui parece que é uma viga que ele está fazendo. Então, vai fazendo linhas para definir um caminho, define uma seção e aplica essa seção àquele percurso. Aí tem uma mescla dos dois, né? Que é a mistura dessa ferramenta com a de varredura, que é a mescla com varredura. Você desenha um percurso, uma seção inicial e uma seção final, ele vai criar isso ao longo desse percurso. Né? Vai fazer a interpolação aí da forma geométrica. E isso aqui é bem chato de usar, mas às vezes é necessário, né?
Vocês já fizeram aqueles estudos da forma lá do Xing? Mais ou menos isso, né? Você fazer modelar o vazio. Né? Você modela o objeto e aí ele não aparece no modelo. Um vazio. É meio complexo de usar essas ferramentas. Eu tive que usar isso no projeto uma vez, era bem chato. Você tinha que ficar procurando um objeto que você não estava vendo. Né? Ele estava ali, mas enfim. Então você tem algumas formas de modelar um sólido que na verdade não vai ser o sólido, vai ser o vazio. Então tem as mesmas ferramentas, a extrusão de um vazio, a mescla de um vazio, a revolução, né, um vazio, uma varredura. São as mesmas ferramentas, só que você vai subtrair aquela geometria de um sólido maior. Então, ok. Nós vamos usar aqui a ferramenta de extrusão. Mas antes de começar a modelar, eu vou modelar um elemento que está nesse plano dessa parede aqui. Né? Então, eu vou definir um plano de trabalho. Né? Quando a gente está trabalhando numa planta, o plano de trabalho é aquele nível correspondente à planta. Né? Seria um plano horizontal. Quando eu estou numa fachada, o plano de trabalho, oficialmente, é aquela linha que eu movi agora há pouco, né? Que é o plano de corte, né? O plano de projeção dessa fachada. Então, quando a gente vai modelar agora um objeto por extrusão, eu vou definir, vou botar na vista 3D, eu vou definir em qual plano eu quero desenhar aquele elemento. Então, para definir esse plano de trabalho, eu vou aqui, ó, lá no final, aqui, ó, plano de trabalho, eu vou definir um plano de trabalho. Então, eu posso selecionar alguns existentes, ele vai identificar, né, os eixos, aqueles eixos estruturais que a gente usou, os níveis de planta, né, da fachada, eu acho que ele não pega. Enfim. Então, eu posso escolher entre alguns que ele identifica automaticamente, eu posso selecionar um plano a partir de um objeto. Poderia ainda, mas aí eu teria que fazer isso separado, depois eu mostro. Poderia ainda criar um plano de referência. Né? Eu posso ter uma ferramenta que chama plano de referência. Então, eu poderia criar e ele apareceria nessa lista aqui, ó, né? Se eu criasse esse plano. Eu vou usar isso aqui, ó, selecionar um plano. Então, eu vou clicar em algum plano aqui do próprio modelo. Então, eu vou selecionar aqui, ó, um plano da parede. Ele está identificando aqui, ó, se eu conseguir enxergar aqui o que ele está pegando. Ele está pegando um plano dessa parede, iluminando aí o buraco já da janela, mas eu estou pegando a face externa da parede. Então, selecionei, então já está, né, só clicar que ele já selecionou aquele plano. E agora eu vou fazer a minha extrusão. Por que eu tenho que selecionar esse plano? Eu vou mudar aqui para a vista de fachada, que é mais fácil de desenhar. Eu vou desenhar esse elemento aqui agora. Eu vou fazer aqui a extrusão. Vou selecionar de novo. Eu quero pegar o plano externo da parede. Eu fui com o tab aqui. Ó. Se ele pegou só uma linha, ele está pegando aquela facezinha do umbral da parede. Não é isso que eu quero. Eu quero a face externa. E aí pronto. Agora eu entrei num outro ambiente de modelagem, né, já da ferramenta de extrusão. Ó, modificar, criar extrusão. E aí aqui aparecem aquelas ferramentas de desenho, né, para eu poder desenhar o perímetro da minha extrusão. Nesse caso é bem simples a forma que a gente vai desenhar. Eu vou fazer um retângulo. Né, ó, vou fazer essa moldura aqui, ó. Então, eu vou desenhar esse retângulo interno primeiro, depois o retângulo externo. Então, selecionei aqui a ferramenta de retângulo, vou desenhar o retângulo. E aí eu vou fazer um offset. No projeto aqui, ó, a moldura tem 10 centímetros de largura. Né? Então, eu vou dar um offset aqui de 10 centímetros. Selecionar a ferramenta Offset. Vou definir aqui o valor do deslocamento. Né? Que é 10 centímetros. Eu quero copiar uma outra linha.
E aí é só eu chegar ali perto, aperto o Tab para ele selecionar toda a cadeia de linhas, né, que estão conectadas, e aí pronto. E aí vocês se lembram, quando a gente fez o piso, né, quando eu tenho um perímetro como esse externo, e aí eu faço um outro perímetro interno, ele vai interpretar aqui como um vazio. E o mesmo princípio que vale lá para o piso, vale aqui também. E aí se a gente for ver isso aqui, ó, observem que ele está modelando. Esse desenho que eu fiz, ó, ele está sendo desenhado no plano da face da parede externa, que é aquele plano de referência. O plano mesmo, o plano de trabalho, né? Plano de referência não, plano de trabalho. E aí pronto. Aí o único parâmetro que a gente tem aqui, ó, é esse 25, que é a altura, né? Então, o início da extrusão aqui, o 0 é o ponto que está nivelado com o plano de trabalho, e o 25 é quanto ele vai extrudar, né? O valor da extrusão. No caso aqui eu vou usar 10. Que é a espessura. Acho que a gente consegue ver isso lá no corte também. Aqui, ó, não vai ter cota, mas é 10 centímetros, 10 por 10. Então, vou botar aqui a extrusão de 10, concluir a edição da extrusão. Aí ele já fez o objeto, mas eu ainda estou na edição do componente, que é aquela moldura 1. Para concluir a edição do modelo, dou outro pezinho aqui. E agora, está aí a moldura que a gente acabou de fazer. Para eu editar essa moldura, aí tem algumas, tem umas setinhas aí, ó. Dá para fazer uma edição mais manual aí, ó, puxando essas setinhas. Aí dá uma possibilidade de você modelar em tempo real, né? Eu acho um inferno essa vista isométrica. Só tem jeito de trabalhar. Não dá para trabalhar em perspectiva mesmo. SketchUp dá é muito melhor de gente enxergar, né? Então dá para ir mudando isso aqui, ó. Eu estou editando a extrusão. Aí eu estou avacalhando aquilo que eu já tinha modelado certinho, agora eu estou bagunçando. Mas dá para, né, ajustar esses elementos. Sei lá, se eu quiser... Aí eu fico uma modelagem bem livre, né? Aí eu posso alinhar, né, usar o align aqui, para usar referências do modelo. Alinhar com esse plano aqui, que é o umbral da parede. Eu posso ir editando essa extrusão. Ou eu posso voltar lá no objeto, né, e editar no local. E aí eu entro de novo naquele ambiente de modelagem para editar esta extrusão. Então aqui, ó, tem de novo as setinhas, mas se eu quiser editar o perímetro, né, através do desenho, eu venho aqui, editar a extrusão. Então são dois níveis que a gente entra aí dentro do objeto para fazer esse componente. Nesse caso da extrusão, outros elementos de modelagem tem mais. Então é isso. Eu vou dar uns undos aqui para deixar a minha moldura certinha. E aqui deu. Ok. E aí vamos fazer as outras aí, ó. Tem que fazer essa de baixo. Aí dá para simplesmente copiar. Dá para copiar? Aqui uma fachada. Seleciono e vou copiar, né, a partir de um ponto aí de referência, vou copiar essa moldura para baixo. Para fazer as outras duas, nas outras duas paredes, aí a gente vai ter que selecionar de novo outro plano de trabalho. Essa eu copiei, está no mesmo plano, né? Vamos fazer as outras aí também. As outras que eu falo, esta moldura daqui,
e esta do lado de cá, né? Ok? Nós fizemos a moldura dessa janela. E se a gente for ver no projeto aqui, ó, tem uma textura aqui, né, indicando um material diferente, né? Tem uma achurazinha indicando que aqui dentro tem um material diferente. Mas se a gente for ver aqui o elemento no Revit, é uma parede só. Todo esse azul aqui é uma parede única, né, que está... então, eu não consigo separar os materiais dessa forma. Aí tem esse comando aqui, ó, esse ícone dentro do menu modificar, dividir a face. E aí eu vou... Como é que é? Eu vou selecionar uma face, né? Então eu vou clicar na parede que eu quero dividir, e aí ele vai me dar essa ferramenta de desenho, vai abrir de novo as ferramentas de desenho, e aí eu posso fazer um perímetro aqui, ó. Não sei se ele vai deixar, porque tem mais de uma parede. Vamos ver se vai dar certo. Eu faço um perímetro da área onde eu quero aplicar um material diferente. Estão vendo que essa linha amarela é o perímetro da parede que eu selecionei. Então, eu estou fazendo uma área maior do que a parede que eu selecionei. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai. Não, não vai. Então, deve estar dentro da face. Vamos ver se vai dar para aplicar um material. Depois a gente teria que aplicar um material diferente aqui, ó. Deixa eu ver um material que faça sentido. Vou botar esse concreto mesmo. Não deu certo não. Então tem que fazer dentro dos limites da face mesmo. Então vou lá de novo. Ó. Seleciono a parede e vou fazer, vou pegar o snap aqui, ó, pela interseção com a própria linha da parede. Agora ele vai deixar. Também não. Então acho que eu tenho que fazer só a linha. Ó, fiz de outra forma aqui, eu fiz só as linhas delimitando o perímetro aí. Aí agora ele aceitou. Agora não deu nenhum aviso, eu posso aplicar um material nesse pedaço diferente. Eu teria que fazer a mesma coisa para outra paredinha aqui do lado. Desenho as linhazinhas. Aplico o material. Eu estou botando aqui agora qualquer material, tá, gente? Depois a gente vai ver uma aula mais sobre materiais. Eu vou entrar um pouco mais nisso. Vou dividir a outra face aqui também. Alguns pequenos recursos aí para poder ir dando uma personalizada na fachada, né? Aqui eu teria que unir também, para assumir essa linha dupla. E é isso.